Bom dia! Quanto tempo, né, que a gente não se vê. Saudades, né? Mas, infelizmente, tenho que dar aula da minha casa e vocês têm que assistir a aula da casinha de vocês. Mas não tem problema. Vou tentar, na medida do possível, que eu não sou muito habituada a isso. Não sou digital influencer. Mas vou tentar. Tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar hoje do módulo 5, que são os números primos. O que são os números primos? São números que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Como assim, professora? Não entendi. Exemplo, 3. 3 só dá para dividir para 1 e para 3. Então 3 é considerado um número primo. Agora vamos ver outro número, 10. 10 só dá para dividir para 1, para 2, para 5 e para 10. Então 10 vai ser número primo? Não. 10 vai ser composto. O número que não é primo é chamado de número composto. Agora vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o 2. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Então 2 é o quê? Primo. E o 2 é um primo muito especial, porque ele é o único número primo que é par. O restante todos são ímpares, mas não significa que todos os números ímpares vão ser primos. Exemplo, o 9. 9 é ímpar, não é? Mas 9 dá para dividir para 1, para 3 e para 9. Então 9 não é primo. É o quê? Composto. Não significa que todo número ímpar vai ser primo. Não é isso que eu estou falando. Ok? Mas o único par que tem é o 2. O restante, tudo é número composto. Ok? Então vamos continuar. Vamos prosseguir aí. Eu botei aí, eu vou escrever na atividade para vocês fazerem uma tabelinha no caderno com os números primos de 1 a 100. Você vai lá no Google, pesquisa e vai aparecer todos os números primos de 1 a 100. Aí você vai lá, vai escrever lá no seu caderno, tá? E deixa lá para você ir consultando até você ter mais familiaridade com eles. Agora vamos lá, vou botar alguns aqui, os primeiros números primos que a gente tem. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Ok? 4. Por que 4 não tá aqui, professora? Porque 4 dá para dividir para 1, para 2 e para 4. Então, ele não é primo. Professora, 6 também não tá aí. Por que o 6 também não tá aí? Pelo mesmo motivo que o 4. O 6 dá para dividir por 2, dá para dividir por 1, dá para dividir por 3, dá para dividir por 6. Então, ele não é primo. Primo só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 5 só dá para dividir por 1 e por 5. Tá? Agora a gente vai falar o seguinte. Eu quero saber se 103 é primo e não tem a tabelinha. Tô lá na minha prova e eu quero saber se 103 é primo. E não vou poder olhar na minha tabelinha no caderno. E aí, como é que eu vou saber se ele é primo ou não? Eu vou dividir ele por esses números primos aqui. Vou começar pelo 2. Aí depois vou tentar pelo 3, vou tentar pelo 5. Mas vou testar até onde, professora? A gente vai testar até o quociente, o resultado, dá menor do que o divisor. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Primeiro eu vou dividir o 103 pelo 2. 2 vezes 5 dá 10, para chegar a 10 nada, desce o 3. 2 vezes 1 dá 2, para chegar a 3 sobra 1. 51 é maior do que o 2, tá vendo? O 51, ele é maior do que o 2. Então, o que acontece quando o 51 é maior do que o 2? Significa que eu tenho que continuar a dividir. Vou dividir agora pelo próximo da minha lista. Quem é o próximo da minha lista? O 3. Então, eu vou dividir o 103 pelo 3. Aí, vou lá na tabuada do 3. 3 vezes quanto que dá mais próximo de 10? 3 vezes 3, dá 9. Para chegar a 10 sobra 1, desce o 3. Agora, 3 vezes quanto que dá mais próximo de 13? 3 vezes 4 dá 12. Para chegar a 13 sobra 1. Agora, a gente tem que olhar esse aqui. 34 é maior do que 3? É. Então, eu tenho que continuar a conta. Agora eu vou tentar dividir no 103 pelo 5. Aí vamos lá. 103 dividido para 5. Aí vou lá. Tabuada do 5. 5 vezes quanto que dá mais próximo de 10?
5 vezes 2 dá 10. Para chegar a 10, nada. Aí desce 3 e acrescento 0. 5 vezes quanto que dá mais próximo de 3? Não dá, né? Porque 3 é menor do que 5, então fechou a conta. E 20, isso que interessa pra gente. O 20 é maior do que o 5? É, o 20 é maior do que o 5. Então eu tenho que continuar minha conta. Tem que dividir agora o 103 pelo 7. Vamos lá, tabuada do 7 vezes quanto que dá mais próximo de 10? 7 vezes 1 dá 7. Para chegar a 10, sobra 3. Aí desce 3. Aí 7 vezes quanto que dá mais próximo de 33? 4 vezes 7 dá 28. Para chegar a 33, sobra 5. A gente tem que observar esse aqui, ó. 14 é maior do que 7? É. 14 é maior do que 7, então continua a conta. Então vamos prosseguir. 103 dividido para 11. Vou lá olhar na tabuada do 11. 11 vezes quanto que dá mais próximo de 103? 11 vezes 9, que dá 99. Para chegar a 103, sobra 4. Opa, isso que me interessa. O 9 é menor do que o 11. Ó, 9 é menor que o 11. Então não preciso mais dividir, graças a Deus, né? Acabou, enfim. Cheguei nesse aqui menor do que esse, acabou. E concluí que o quê? Que o 103 é primo. Agora, e quando ele não é? Quando ele não é, a conta vai dar exata. Quando a conta der exata, ele não é primo. Quer ver um exemplo? Ó, deixa eu dar um exemplo aqui do número 57. Ó, vamos dividir 57 pelo 2 primeiro, né? 2 vezes quanto que dá mais próximo de 5? 2 vezes 2 dá 4, para chegar a 5 sobra 1, desce 7. 2 vezes quanto que dá mais próximo de 17? 2 vezes 8 dá 16, para chegar a 17 sobra o quê? 1. Agora vamos continuar. 57 dividido para 3. 3 vezes quanto que dá mais próximo de 5? 3 vezes 1, que dá 3, para chegar a 5. Sobra 2, desce o 7. 3 vezes 9 dá 27, certinho, ó. Conta deu exata. Então, significa que 57 não é primo. E se ele não é primo, ele é composto. Então, se der exato, ele é composto. Se não der exato, e o número de baixo, né, que é o resultado, que é o quociente, for menor do que o divisor, não precisa mais dividir e ele é primo, ok? Então, vamos para a próxima? Roda, roda. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver um negócio chamado números primos entre si. Não são número que é parente um do outro, não, entendeu? Números primos entre si são números que o único divisor em comum dos dois é 1. Quer ver um exemplo? Quem são os divisores do 3? 1 e 3. Quem são os divisores do 5? Só tem 1 e 5, né? Que o 3 é primo, o 5 também. O único número que divide os dois é o quê? É o 1. Significa que o 3 e o 5 são primos entre si. Porque o único número que divide os dois ao mesmo tempo é 1, tá vendo? Os outros não vão poder dividir. Isso que são números primos entre si. Mas a gente vai ver isso mais na frente, quando a gente estudar o MDC. Aí a gente vai falar desse assunto de novo. Só para vocês irem já se adaptando. Agora, o que é importante desse capítulo? O importante desse capítulo é isso aqui, ó. Decomposição em fatores primos. O que é isso? Decomposição em fatores primos é uma divisão, onde eu só posso colocar para dividir os números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Eu quero, por exemplo, decompor o 56 em fatores primos. É aquela continha que a gente faz assim, ó. Na verdade, isso aí é uma conta de dividir. Mas eu não posso botar qualquer número para dividir aqui. Eu não posso botar um 4. Eu não posso botar um 10. Eu não posso botar um 6. Por quê? Porque não são primos. Eu só posso botar os números primos. E não que esteja errado, mas assim, eu gosto de começar sempre do menor para o maior.
Acho que a conta fica bem mais fácil. Então, eu vou começar pelo 2. Se não der para dividir pelo 2, eu tento pelo 3. Se não der para dividir pelo 3, eu tento pelo 5. Se não der pelo 5, eu tento pelo 7. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. 56 dá para dividir por 2? Dá. E quanto dá 56 dividido por 2? 28. Aí você bota lá, 28. Aí você vai lá no rascunho, tá? Isso aqui você faz lá no seu rascunho. Divide o 56 por 2 lá no seu rascunho, tabuada do 2, 2 vezes quanto que dá mais próximo de 5? 2 vezes 2 dá 4. Para chegar a 5 sobra 1. Aí desce o 6. Aí 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8 dá 16, deu 28. Esse 28 é o número que você bota aqui, tá vendo? Só que 28 é par. Dá para dividir por 2 de novo. Então tem que dividir por 2 de novo. Eu só posso pular para o próximo quando não der mais pelo 2. Aí 22, aí você vai lá no seu rascunho, 28 dividido por 2 dá 14, não dá? Aí você bota 14 aqui, 14 é par? É, dá pra dividir por 2 de novo. Então você vai dividir de novo, até não dá mais. Aí 14 dividido por 2 dá 7. Aí você tenta pelo 3, mas 7 não vai dar pra dividir por 3 e dar exata conta. Então você não vai poder usar o 3. Aí você tenta o 5. 7 também não vai dar pra dividir por 5 e dar exata. A gente só pode botar um número aqui se a conta de dividida é o quê? Exata, sobrar nada, tá vendo? Então, também não vou poder usar o 5. O próximo que eu tenho é quem? O 7. 7 dividido para 7 vai dar 1. Quando der 1, graças a Deus, acabou a conta. E agora, professora? Agora a gente faz isso aqui, ó. Conta quantas vezes o 2 se repetiu. Ele se repetiu 3 vezes, então a gente bota 2 elevado a 3. Vezes quem? 7. Isso aqui que é a decomposição em fatores primos do 56. Na verdade, o que eu quero que você entenda? Que isso aqui é a mesma coisa que 56, só que eles estão escritos de maneira diferente. Aquele está escrito normal e aquele está escrito decomposto em fatores primos ou fatorado, que é a mesma coisa. Fatoração é a mesma coisa que decomposição em fatores primos, tá? Então, esse número aqui é exatamente esse. Agora, vamos ver uma coisa legal? Olha que interessante. Se eu resolver isso aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 7, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3, hein? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E se você fizer 8 vezes 7, vai dar exatamente quem? O 56. É como se fosse a prova real. Quero saber se isso aqui tá certo. Faça continha, tem que dar esse número aqui. Ok? Deu para entender? Então, vamos fazer um outro exemplo desse aqui. Aí eu vou pedir lá na sua prova. Fatore ou decompõe o 120 em fatores primos, por exemplo. O que você vai fazer? Vai dividir. Por 2, se não der por 2, por 3, se não der por 3, se não der por 5, se não der por 5, se não der por 7. Isso aqui é par, né? Todo número par dá por 2. 120 dividido por 2 dá 60. 60 dá por quanto? Por 2 de novo, que vai dar 30. 30 dá por 2 de novo, que vai dar 15. Aí 15 já não dá mais por 2. Você não pode botar 2 porque não vai dar exato. Aí o que você vai fazer? Vai pular para o próximo, que é o 3. 15 dá por 3? Assim. 5 não dá mais por 3. 5 só vai dar por quanto? Por 5, 1, acabou a conta. Quantas vezes o 2 apareceu aqui? 3. Então, você vai botar 2 elevado a 3. Vezes 3, vezes 5. Então, essa é a resposta. 120 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é a mesma coisa que 120, só que está escrito na forma fatorada. Ou decomposto em fatores primos. Ok? Bom, essa primeira parte aí a gente vai encerrar. No próximo vídeo eu vou falar sobre divisores usando essa técnica. A gente vai achar os divisores de um número usando essa técnica aqui. Ok? Então, bye. Até o próximo vídeo.